Fala galera, bom dia para você aí que está na sua casa. Nós estamos aqui na igreja, né, João? Gravando mais uma EBD para você no Dia das Mães. Ou então, se você for assistir depois desse dia, né? Dia das Mães é dia 10, né? Dia 10 de maio. Então, esse vídeo vai ao ar no dia 10. Eu quero cumprimentar você, jovem, adolescente, adulto, seja quem você for. Fique à vontade aí para mandar perguntas debaixo do vídeo. Nós vamos conversar hoje sobre o segundo capítulo do livro Coronavírus e Cristo, de John Piper. Se você ainda não acompanhou a gente no primeiro vídeo, a gente fala sobre o primeiro capítulo, dá um parecer lá mais ou menos de qual foi a intenção de John Piper escrever esse livro. E a gente está muito feliz porque nós estamos tendo essa oportunidade, né, João, de falar com a galera aí sobre esse livro tão top aqui na IBD, da Igreja Batista da Esplanada, aqui no Governador Valadares. Bom, então, João, esse segundo capítulo fala de um fundamento sólido, ou um sólido fundamento. É interessante a gente falar esse capítulo, porque vai destacar mais sobre o que o John Piper está falando sobre rocha, né? Acho interessante até que nesse tempo que a gente está na questão do vírus e tal, a gente vê muita opinião, né, velho? Pois é. É uma das coisas que eu até tinha comentado na semana passada, uma das coisas que eu mais admiro e admirei principalmente nesse livro é sobre a responsabilidade do John Piper. Puxando aqui no início do livro, a primeira frase, a primeira citação dele, então a primeira frase aqui que a gente encontra nesse capítulo, no início desse capítulo, importa muito pouco o que eu penso sobre o coronavírus ou sobre qualquer assunto, mas importa sempre o que Deus pensa. Ele está em silêncio, ele não está em silêncio sobre o que pensa. Dificilmente uma página da Bíblia é irrelevante para essa crise. Então ele chama atenção sobre essa responsabilidade. John Piper é um teólogo altamente responsável no âmbito mundial e ele fala, olha, sobre o coronavírus eu não tenho autoridade para falar. Eu não posso me colocar, eu entendo, acima de um cientista, acima de um médico, acima, sei lá, de um infectologista. Então, sobre o coronavírus eu não tenho o que falar. Então, eu vou falar aqui de Deus e sobre a palavra dele sobre esse momento. Isso é muito top, né? Porque a gente fica pensando assim, o que o fulano de tal pensa sobre o coronavírus? Ou então, o que o governante... Abre a caixa de perguntas no Instagram, o que você acha? Fale sobre o coronavírus. E aí, às vezes, a gente considera muita opinião de um tanto de gente, tanto que é uma coisa simples ou que é uma coisa muito complicada. Sim. E acaba vivendo por aquilo, mas a gente nunca para para pensar o que Deus pensa sobre o coronavírus. Justamente. Eu acho que essa é a ideia central do livro mesmo. E nesse capítulo ele dá ênfase no que a palavra de Deus, a gente está disponibilizando o link do livro, é interessante você ler, é um livro fácil de ler. Rapidinho. E se você dá para ler um capítulo por dia, coisa de 3 páginas, e ele sempre coloca referências bíblicas do que ele quer falar. Exatamente. Isso é muito bom, né? O que Deus pensa sobre o coronavírus, né? E é exatamente na palavra de Deus que a gente vai encontrar essa resposta. É muito simples. Nada do que está na Bíblia é relevante para esse momento de crise nosso. E isso é muito bom a gente entender. E nós vamos conversar agora sobre a parte que ele fala que ela é sólida e doce. É quando ele fala da palavra de Deus, né? Tanto que ela é eficaz, ela é um fundamento sólido para a vida. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente está ouvindo Deus nos falando, praticamente, e nesse sentido lá de Mateus 7, 24, fala que há uma pessoa que poderia construir sobre a areia e outra sobre a rocha. E tipo assim, a tempestade ela vem, mas aquele que está firmado na rocha, dificilmente vai se desmoronar por conta disso tudo. Esse, sem dúvida, é o versículo assim, mais manjado da Bíblia, quando você vai falar sobre uma solidez, sobre algo, você construir alguma coisa. E não é diferente com o John Piper, ele utiliza essa fala de Jesus para explicar, e eu acho que vale a repetição justamente para a gente entender, para a gente ter isso guardado no nosso coração, que é essa solidez, esse alicerce, essa base é Cristo mesmo para o momento de dificuldade. Qualquer momento, né? Inclusive, quando a gente precisa de um conselho, lá em Isaías fala, né? Se precisarmos de um conselho,
o melhor conselho vem de Deus. Sim. A gente pode pensar assim, não, vou me aconselhar ali com um pastor tal, ou então com meu brother lá desde pequeno. Mas o melhor conselho sempre veio de Deus. Você pode olhar isso lá em Isaías 28 e 29. Todo conselho, quando a gente entende que ele é de Deus mesmo, a gente sabe que o resultado vai ser bom. Sendo qualquer decisão sua, se for pautada pelo conselho de Deus, é uma coisa boa. E é claro que a troca de ideias, você correr atrás, fora da Bíblia mesmo, em outros lugares, até trocar ideia com amigos, não é descartado. Mas é interessante que a sua base, o seu alicerce, seja a palavra de Deus. A gente trocar ideia é importante também, até porque às vezes é falando que você vai descobrir uma bobeira que você fez, mas, rapaz, isso aqui eu não repito nunca mais. Se você ler a Bíblia, quando a gente conversar, vai ter uma parte que a gente, vai entender. Sim, sim. E eu estou fazendo até um estudo com o André, até a respeito da parte da palavra de Deus, e é interessante que a heresia é isso, né? É você pegar a palavra de Deus e fazer uma interpretação errada dela. Errônea, né? Então, eu acho que essa é importante também, porque às vezes a pessoa fala, é a palavra de Deus, e pega um versículo solto e vai lá e aplica da forma errada. Tudo posso, né? Então, posso passar por tudo, né? Justamente. Não, eu falo sobre a questão assim, pelo menos o meu posicionamento hoje, a gente vê as igrejas aí abrindo, a igreja voltando com as atividades. É lógico que a gente sente saudade da comunhão. Muito saudade. Eu sinto saudade, em vez de estar falando aqui para a câmera, estar falando para essa arquibancada cheia aqui. Mas a gente tem que até me perdi agora. Tem que pautar pelo correto, pelo que é instrução. E falando do Diogo, feliz aniversário, que hoje é aniversário do Diogo hoje. Diogo, parabéns. Diogo, Deus abençoe sua vida aí. Hoje é que dia? Hoje é sexta. Hoje é sexta, dia 8. Mas aí, pois é, cara, é saudades que a gente tem, mas é interessante a gente falar da palavra de Deus, né? A palavra de Deus como sendo uma coisa que não perde a doçura, como ele diz aqui, nesse tempo histórico que a gente está. E é legal porque a gente vê na Bíblia o segredo de pessoas que mesmo tristes ou entristecidos são alegres. Sim. A gente percebe quando ele fala isso, essa parte eu achei fenomenal quando ele fala isso, porque a soberania, ele diz assim, a soberania que pode parar a crise do coronavírus, ainda que não faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Então, Deus ele poderia sim vir aqui acabar com o vírus, mas a soberania dele é tão grande que também ele permite que a gente fique tranquilos, ou então em paz, porque a gente sabe que a paz que excede todo entendimento de Deus, ele passa por isso. Isso é muito bom. E puxando aqui do que você falou, e tem até essa referência no próprio livro também, 2 Coríntios 6,10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. E eu acho interessante isso, sobre esse conhecimento que a gente deve ter, essa experiência que a gente deve ter. Eu acho que, se não me engano, é em Romanos 9, não, acho que é Romanos 11, que fala sobre a soberania de Deus, que fala sobre ele faz o que ele quer mesmo. A gente até discutiu também um pouquinho disso na semana passada, sobre essa noção de justiça, sobre o que é certo e o que é errado. E a gente ainda não tem uma moral elevada, a gente não tem o mesmo senso de justiça que Deus. Dificilmente teremos, né? Só Deus mesmo. A gente percebe isso, esse senso, sim, e a gente tenta aprender com esses lances que Deus vai mostrando a justiça dele. E ele fala também sobre esperança, os propósitos de Deus, tanto na vida quanto na morte. Isso é muito interessante, porque você tem um propósito aqui, mas você tem um propósito também na morte. Quem crê em Cristo já tem esse entendimento, né, de que o propósito dele não acaba aqui, mas sim, continua lá no céu. Sim. E aí ele fala assim, mas como é que você sabe disso? Como é que a gente sabe disso, João? Que a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, vou citar John Piper aqui. Cite. A resposta dele é que existe uma glória divina que brilha através dela, a qual se encaixa perfeitamente ao molde do formato de Deus em seu coração, como roda dentada e corrente de bicicleta, mão e luva, peixe e água, asas e ar, a peça final de um quebra-cabeça. Eu acho que interessante, eu gostei muito desse trecho,
Porque antes dele entrar disso, como você sabe disso, como você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, ele fala sobre uma crise que ele teve na juventude dele, porque ele pensava assim, não, beleza, eu estudo a Bíblia aqui, eu tenho acesso, eu consigo ter argumentos históricos, eu consigo ter argumentos científicos que comprovam que a Bíblia é verdade, mas e aquele cara ali, sei lá, de um país, um submundo mesmo, que não tem acesso, o cara não sabe nem ler, como que ele vai ter essa certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? É verdade. Aí ele entra nessa questão aqui. A Bíblia, ela se encaixa com realidades. Eu acho isso interessante demais. A Bíblia, ela consegue alcançar tanto uma criança de 5 anos, quanto um cientista de 60 anos, 70 anos, mais experiente possível. Então, a Bíblia consegue conversar com todas essas idades, com todas essas classes, de uma maneira que ele considera sobrenatural. E ela preenche em qualquer circunstância. Aí que entra aí a corrente da bicicleta, mão e luva, peixe e água. Peixe e água. Justamente. Asas e ar. A gente podia voar, né? Mas não temos como. Mas isso pode ser um pouco místico, né, João? Porque passa muito pela experiência que o autor teve. Uhum. Mas, na verdade, gente, não é muito nesse sentido místico. Mas é no sentido subjetivo. Realmente a gente tem experiência, a gente vive experiências na nossa vida que mostram isso, né? Porque se você for olhar por alto, assim, você pode até enxergar é lógico que não é o nosso pensamento, não é o meu pensamento, sim, que é algo místico, mas toda uma história, tudo o que passou, a questão até da ressurreição, é algo que você olhando, e às vezes racionalmente ali, você fica... Pô, esse negócio aí é meio codifado. Pois é, aí você vai contar para um cara de fora e fala assim, mano, não quero pensar essas coisas não. E se você for olhar para as outras religiões também, sempre tem as histórias assim, meio que, pô, a gente... Isso é verdade mesmo? Tá, tem uma moral por trás disso, passa uma mensagem legal, essa história aí que você tá me contando, mas verdade não é. E ele fala muito sobre isso, sobre a questão que não é mística. É realmente o que aconteceu e... Independente do que você achou ou vai deixar de achar, aconteceu. Pois é, cara, e é interessante que a fé bíblica não é um salto no escuro, né? A gente vê que John Piper ele fala que ela é assegurada e bem fundamentada. Ela chama-se fé não porque não tem um fundamento, chama-se fé porque envolve confiança. Interessante isso, né, João? A gente falar sobre a fé nesse ponto aqui, mostrando que a fé bíblica não é só uma coisa assim, é uma coisa que não tem onde pisar aqui na frente, né? Eu tenho fé só porque quando eu pisar vai ter um lugar. Mas ela envolve confiança. Eu tenho visto, assim, particularmente, um movimento muito bom, muito interessante, e muito se dá, eu acho, até pela globalização mesmo, pela internet, você conseguir democratizar, você conseguir trazer conteúdo de qualidade com um valor mais baixo. Porque... assim, particularmente, não é uma coisa que eu tenho um estudo e tudo, mas eu enxergo que o evangelho aqui no Brasil, ele se popularizou através das massas e através de uma pregação, assim, às vezes não pregava fora da Bíblia, mas era mais através da emoção mesmo, de o cara estar com a vida errada e é Jesus Cristo que vai consertar a vida dele e ele vai sair. Popular, né? É uma coisa, assim, que era mais de mudança de vida, mas não tinha muito uma lógica atrás daquilo. Uma racionalidade também. Isso, eu acredito em Deus porque Ele me livrou das drogas. Então, tipo, tinha muito esse tipo de raciocínio. Do cigarro, da bebida. E o cara, pô, Deus mudou minha vida e isso é o suficiente para mim. E às vezes não tinha um estudo, uma coisa muito mais racional por trás daquilo. É lógico que tudo isso tem sua validade. A gente estava até conversando aqui antes sobre isso, sobre a questão de que haviam líderes que aconselhavam não entrar em faculdade porque na faculdade havia muita... o menino crescia da igreja, chegava na faculdade e desviava. Então, assim, eu acho que a gente tem vivido uma mudança. E citando até Jonas Madureira, tem o Pedro Dutti, que eu gosto muito, tem uma galera aí mais intelectual, mais centrada, que foge um pouquinho da emoção, que foca mais na razão, que vem mudando a forma que a gente enxerga, a forma que a gente é enxergado pelas outras pessoas,
que a gente também é um povo inteligente, a gente é um povo que tem base e que a fé não é um salto no escuro. A fé é algo que tem uma base, tem uma baseado em ver, né? Ver de verdade as coisas. Hebreus 11, né, que fala sobre a fé. Exatamente. E é interessante que Satanás ele faz de tudo para cegar a gente, né? Tipo assim, a gente tem que ver, mas Satanás está ao redor, em todo momento, tentando ludibriar, fazer, tipo, ofuscar um pouco a imagem, porque... Eu acho bem simbólico a parte que o diabo tenta Jesus no deserto, porque ele vai justamente atacando nas fraquezas de Jesus naquele momento. Ou seja, Jesus estava 40 dias sem comer. Ele foi lá e ofereceu pão. Então, o diabo vai tentar você naquilo que é a sua fraqueza, naquilo que, sei lá, é a sua dúvida, naquilo que, tipo, pô, esse negócio aqui poderia me afastar de Deus, eu poderia me fazer tomar uma decisão que não é correta. E eu enxergo dessa forma, que talvez você chamar o evangelho de algo burro, de algo que você não pode ser entendido, não pode ser explicado e que é simples emoção, você tira de uma classe que poderia influenciar mais pessoas. Verdade. E aqui ele continua dizendo sobre essa luz espiritual, você está acompanhando aí no seu livro, ele fala sobre a luz espiritual que brilha através do evangelho, e ele fala que essa luz é a glória de Cristo, o que é a imagem de Deus. Aí John Piper diz o seguinte, gente, ele diz que Jesus Cristo é o tipo de pessoa divina humana cuja glória moral, espiritual e sobrenatural, sua beleza, dignidade e grandeza, brilha através da palavra de Deus. Ou seja, meus irmãos, ele autentica a Escritura como verdadeira. Isso para mim foi a melhor montagem. Ele explica bem melhor que a gente explicou. Nossa, muito melhor. Acho que era mais fácil só ler. Só ler o livro. Lê, gente. Novo, muito... Mas realmente, cara, ficou muito, muito bem feito essa parte hermenêutica e a forma como ele constrói essa parte desse livro. E é muito interessante que ele fala depois lá na frente sobre o molde, a gente até conversou a respeito do molde, mas o molde com o formato de Deus em cada alma ou na sua alma, e sim, esse molde com o formato de Deus em toda a alma humana, ele diz que é o conhecimento de Deus, Romanos 1, 19 e 21. Então, esse molde, essa forma das pessoas entenderem Deus, ou seja, ter um conhecimento de Deus, está na alma humana e ela tem a oportunidade em algum momento de se encontrar com isso. Por isso que quando a gente fala que é uma criança, uma pessoa numa tribo longe pra caramba, ou então uma pessoa muito estudada, cientista e tal, ela consegue entender, porque esse molde está lá. Pois é, por isso que a gente não pode descartar essa transformação que a gente teve no nosso país, que alcançou muita gente, o evangelho alcançou muita gente através da emoção, porque ela tem a validade, ela tem o seu lugar. E são tribos mesmo, a gente entende com isso, com essa mudança, pô, através da emoção, através da razão, através de um escrito, sei lá, do C.S. Lewis, através de um escrito do Max Lucado, vão alcançar pessoas diferentes, talvez através de Deus livrando alguém aí de algum vício, foi o suficiente para que ela entender que Deus é soberano e que deve aceitar Cristo como seu Salvador. Então, eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é criar regras, estabelecer formas em que Deus vai se mover. Deus vai se mover do jeito que Ele quiser. É interessante, quando a gente começou a falar, a gente falou sobre... Todo mundo ouviu opinião de um tanto de coisa e tal. E acaba que isso pode ser uma coisa para preencher um espaço que deveria ser preenchido por Deus. Ou seja, não só a opinião de outras pessoas, mas outros estilos de vida, né? A gente estava até comentando sobre o exercício da fé. E é interessante porque se você pega, por exemplo, a piedade, como foi dito na quarta-feira passada, ela é um exercício assim como o exercício físico. Só que é uma coisa restrita ao exercício físico, ele é só para agora, mas a piedade ela vai para a vida eterna. Da mesma forma, tem coisas na nossa vida que preenchem esse espaço que talvez deveria ser de Deus, que a pessoa às vezes não assimila, mas, por exemplo, o próprio exercício físico, ela acha que é o Deus dela, a bike, enfim, qualquer esporte, ou então um estilo de vida de ir em lugar para contemplar,
ou então ter um momento de meditação. Tudo isso é válido. O próprio estudo mesmo. O próprio estudo, nossa, eu tenho que ser isso, minha profissão, minha faculdade. E é engraçado isso, não, e até dentro da palavra de Deus mesmo. As pessoas, tipo assim, ela busca tanto, ela estuda tanto dentro da palavra de Deus e a letra mata. Tipo, a pessoa se perde naquilo e coloca aquilo acima de Deus. Não é bem assim. Na verdade, isso é idolatria, né? Então, a pessoa idealiza um Deus e acha que é o Jeová, e ela meio que se perde nesse raciocínio dela e coloca isso acima de Deus. Aí John Piper fala que esse conhecimento em cada alma torna todos nós responsáveis por ver a glória de Deus na natureza. Então, se a pessoa não viu ou não teve a oportunidade de ver Deus através das Escrituras, ou então qualquer outra circunstância, né? Ah, ninguém falou para mim. Ou então aquela tribo lá não sei aonde, nunca ouviu falar de Deus, mas será que ela vai para o inferno ou não? A gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas a questão é que todo mundo é responsável, porque a própria natureza mostra quem Deus é. Então isso é muito fundamental para a gente. É bom não entrar nesse mérito, porque ele não tem uma opinião formada. É complicado. Mas sobre essa questão tem até uma música que eu gosto muito, é um rap, que é Bjork o nome dele. Ele fala justamente isso, eu vi Deus. Aí ele coloca coisas na vida dele que ele viu Deus. Tipo, coisas simples. Ele fala, tem um trecho que ele fala, acho que se você já viu o sol raiar em meio-dia nublado, então você já viu Deus e nem tá ligado. Então, assim, ele coloca Deus nas coisas que a gente vive. Nada assim, sobrenatural. É uma coisa natural e é justamente aí que Deus está. E aí ele fala que da mesma forma somos responsáveis por ver Jesus através de sua palavra. Ou seja, a natureza, mas também a gente que está vendo a palavra de Deus, a gente está responsável também por ver Jesus ali. Então ele fala dessa glória autenticadora, e isso é muito bacana. E é interessante porque agora a gente vai falar sobre uma parte que a gente queria falar demais. Que era a melhor parte que a gente viu nesse segundo capítulo, desculpa. E não é a camisa do Estevão Goba. Verdade. E não é o boné que não está aqui do João. Mas é exatamente sobre o mel. João, fala pra gente sobre a questão do mel. Então, é bem simbólico isso. E o John Piper fala sobre a questão do mel. Ele é doce e pode ser explicado isso cientificamente. Se você for estudar, sei lá, parte química, experimentar... Você pegar ali, você vai ver que é mel. Você vai ter certeza que é mel e que é doce. Mas se você não estudar, se você não for um cientista, mas você experimentar, você também vai ver que o mel é doce. Então ele faz essa analogia com Deus. Você pode usar argumentos históricos, você pode usar argumentos científicos, mas também você pode simplesmente experimentar. Eu sempre que falo sobre isso, eu acho que talvez esse seja o meu trecho favorito na Bíblia, que fala sobre a conversão de Natanael, que Filipe encontra Jesus e ele sai de perto de Jesus para ir chamar Natanael, para Natanael falar, Natanael, encontrei Jesus, encontrei o Cristo, aquele que vai libertar a gente. Aí Natanael enche Filipe de perguntas, enche ele de dúvidas, e Filipe não sabe responder e fala assim, então vem ver. Aí Natanael vai lá, vê, experimenta Jesus ali, e realmente é Cristo mesmo. Então assim, Filipe, se ficasse só no argumento com Natanael, teria sido vencido. Mas ele falou, não, então experimenta lá e vamos ver quem é que está certo aqui. Exatamente. Até aqui o John Piper coloca Salmo 119, versículo 103, que ele fala assim, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Ainda traz a referência, né? O mel, eu achei isso muito massa. Tem a parte, eu acho que Ezequiel também, que coloca, que experimenta e sente que a palavra é doce. Isso é muito top. E Salmo 34 também, prova e veja que o Senhor é bom. É literalmente provar mesmo, experimentar isso aí, porque é a mudança de vida. Não é um faz de conta, é um provar e ver realmente o que nós estamos falando. Isso é muito bom, né? A gente vê que esse capítulo do livro de Coronavírus e Cristo, de John Piper, ele traz para a gente exatamente
essa solidez, mostra como ele é sólido, como ele é provável, como essa fé ela não envolve só outras coisas que a gente pode desconfiar, mas envolve confiança, envolve ver, envolve experimentar, envolve provar. E é interessante que a gente fala de conforto, esse conforto que ele fala, então, que a gente sente, nós podemos entender ele através da palavra de Deus, através de várias formas, né? Não só através da palavra de Deus, mas orando, estando em comunhão com os amigos da igreja, ou enfim, qualquer outra pessoa que esteja em Cristo. Mas John Piper ele termina dizendo que ninguém pode consolar nossas almas nessa pandemia da maneira que Deus pode. Ele diz que o conforto que a gente encontra em Deus é inabalável. É um conforto de uma rocha grande e alta em meio ao mar tempestuoso. E vem da sua palavra, vem da Bíblia. A gente conversou esse tempo todo para falar que a Bíblia de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Na Bíblia nós vemos Deus. E para dizer para você, meus irmãos, que aproveite esse momento, leia a Bíblia, passe esse tempo gastando aí para saber várias histórias, coisas que você não sabia antes. Eu contei uma experiência já aqui no Fluxo várias vezes, que a minha experiência de conversão foi na escola, porque eu levei a Bíblia e resolvi ler ela durante a aula de biologia que eu não gostava. E não é porque eu não gostava da professora Laine Setop, mas é porque eu não tinha interesse naquilo e eu acabei vendo os versículos que eu gostava muito, já tinha grifei um bocado e tal. E foi no momento que eu encontrei ali. Eu acho que se você encontrar esse momento agora, é fundamental, seria muito bom. Então, assim, para a gente encerrar, nós vamos... Então, assim, para a gente encerrar... Ô, João, conta aí uma consideração final aí sobre esse capítulo, o que você achou? Então, até fazendo um gancho aí que você falou sobre a história de conversão, é interessante que isso só confirma o que John Piper fala sobre que, pô, se você já está vendo, já é um convertido, com certeza a sua história de conversão não vai ser igual a do Estevão. Então, é sempre algo diferente que Deus vai trabalhando e realmente usa esse momento para pedir para que Deus se revele a você, porque... ele vai se revelar se essa oração for justa, for sincera, eu não tenho dúvida disso, e se revela através da Bíblia, então que você tenha uma compreensão, uma revelação mesmo do que você está lendo. E se você viu esse vídeo até o final, comenta aí elogiando a camisa do Estevão. Nossa, caralho. Que o homem está gastando dinheiro para renovar o guarda-roupa. Gente, inclusive se quiserem desconto, tô brincando, não tem cupom aqui não. Não, é só colocar lá, Somos Fluxo, em qualquer loja aí. Não vou postar loja não, porque não estou ganhando dinheiro para isso. Mas tem um aplicativo dela aí, é muito bom. Enfim, meus amigos, foi muito bom esse tempo. Deixa nos comentários aí no YouTube ou então no Instagram, onde quer que você esteja nesse momento, comente sobre esse capítulo, sobre essa conversa. Se você quiser ter mais vídeos assim, curta, compartilhe. Dá esse feedback para nós aí, segue na rede social lá, Somos Flux, segue o Flux, mas acho que já tem lá, Somos Flux. E se você não conhece, nós somos da Igreja Batista Esplanada aqui em Governador Valadares, é um prazer enorme estar na casa de vocês, ou onde quer que você esteja, e eu diria para vocês se inscrever e compartilhar esse vídeo em nosso canal, não é verdade? Com certeza. Vai ter mais vídeos aí, mais coisas, Deus abençoe você, tenha um excelente dia. E se for... Use máscara. Exatamente, use máscara e passe álcool gel na mão. Não comprometo ninguém, viu? E é isso aí, segue o fluxo. Abraço.